Eu quero que vocês imaginem algo comigo. Imaginem uma cena. 6 horas da manhã. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Toque, toque, toque. Eu nunca serei preso. E aí, quem é? A Polícia Federal. Serei preso. Toque, toque, toque. Serei preso. E aí, quem é? Quem é? É a Polícia Federal. Serei preso. Serei preso. Serei preso. Por Deus que está no céu. Serei preso. Serei preso. Serei preso. Toque, toque, toque. Por Deus que está no céu. Serei preso. Ele será preso. Serei preso. Serei preso. Toque, toque, toque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Professor Roberto, no nosso programa de todas as quartas-feiras, falando sério de política, não tão sério, mas falando sério de política. Sim, senhor! E hoje nós temos um programa especial para vocês. Exatamente! Vamos desmascarar aqui a tentativa de abafo. Sim, senhor! Tentativa de abafo que estão tentando fazer o caso do Banco Master. Que vergonha, seu Toffoli! Não se pega carona assim, avião, com o advogado da causa no qual você vai julgar. E lá vamos nós. E não contente com isso, o cara ainda me pega, me solta o carinha, bota lá uma tornozeleira nele, tudo bem, tá guardado em casa, mas quem vai ver se ele não vai tentar com alguma solda se pirulitar do Brasil? E o pior de tudo, ainda fecha o processo para não deixarem acesso à publicidade. Exatamente, tá escondendo o que, seu Toffoli? Vamos ficar de olho, porque esse pessoal da burguesia, eles se protegem, e o nosso papel é ficar de olho neles. Solta a vinheta! Antes da gente iniciar primeiro, aperta o like, depois o sininho, te inscreve no canal e compartilha, porque aqui é resistência, temos que fazer ganhar os rincões do Rio Grande do Sul a nossa resistência. Pois é, olha só o que está acontecendo agora no judiciário. É um querendo, né, ajudar o outro. Parece que as coisas, né, não andam muito bem para a burguesia, exatamente. E eles tentam, na maior cara de pau, tentar proteger o outro. É esse caso aí do Banco Master, onde tá todo mundo envolvido, gente, nessa questão aí do Banco Master. Simplesmente esse escândalo. E parece que eles vão tentar jogar para debaixo do tapete. Mais um escândalo. Ou vocês não se recordam do caso das lojas americanas? Exatamente, as lojas americanas, que deu um prejuízo de mais de 50 bilhões de reais aos cofres públicos, de sonegação. Exatamente, e os donos das lojas americanas se mandaram para fora do Brasil. E parece que o Vorcaro também, eu acho que vai se mandar, porque nada me tira da cabeça que essa prisão domiciliar apenas com uma tornozeleira vai servir para trancar ele não pegar um dos aviões dele, que é um milionário, e tem à disposição 2 aviões extremamente, que custam uma fortuna, não vai pegar e vai se pirulitar do Brasil. Logo, logo, veremos esse mais um burguês que deu um golpe, né, e prejudicou várias e centenas de pessoas se mandando do Brasil. Pois essa fuga vai ser facilitada por aqueles que estão envolvidos nesse processo de escândalo financeiro que liga o Banco Master à lavagem de dinheiro. Exatamente. E nós sabemos muito bem
que a política brasileira, o Congresso inimigo do povo, está intimamente ligado ao Banco Master. E nós iremos, né, como falava o açougueiro, vamos cortando em partes para sabermos bem dessa história. Quem realmente manda no Brasil? Dizem que o Brasil é governado por políticos, mas quem manda de verdade, você nunca viu na TV. Por trás de cada decisão, existe uma sombra, feita de bancos, corporações e famílias bilionárias que não precisam de votos para mandar. São eles que financiam campanhas, que decidem o preço do pão e fazem a economia girar, sempre a favor deles. Enquanto o povo briga por ideologia, eles compram silêncio, influência e manchetes. São donos das terras, dos jornais e dos sonhos. Vivem nas coberturas que olham para baixo e veem o país como um negócio, não como uma nação. Você acha que é coincidência quando uma denúncia some da manchete em poucas horas? Nada disso é acaso, é estratégia. Eles não usam farda, nem terno político, mas usam cifras como arma e têm mais poder que muitos presidentes. Então, quem realmente manda no Brasil? Talvez o poder nunca tenha morado em Brasília, talvez ele more no extrato bancário. Agora me diz, você acha mesmo que quem manda no Brasil foi eleito ou só financiou quem... O Banco Master apareceu nas investigações da Operação Carbono Oculto. Exatamente! Era um dos braços de financiamento e de lavagem de dinheiro do PCC. E através das contas, né, da Faria Lima, como operadora, foi descoberto o caso da Refit também. Não podemos esquecer isso. E também vários tentáculos para lavagem de dinheiro do crime organizado. Os donos do jogo, exatamente. Como nós vimos no programa passado. Dos donos do jogo e também do escândalo do Banco Master. Olha o que está por trás desse escândalo todo do Banco Master. E o porquê que certamente Vacaio vai usar de toda a sua influência junto à política e ao judiciário para se livrar de mais dessa. Vai ser facilitada a sua fuga se a gente não ficar de olho. A exemplo do que foi as lojas americanas. Exatamente. Quem aqui de vocês se lembra do caso das lojas americanas? A maioria esqueceu. Óbvio. Porque saiu de pauta. A justiça quis que esquecesse. Porque nenhum deles foi processado, nenhum dos proprietários das lojas americanas, que são multimilionários, foram processados. Ou tiveram que pagar alguma indenização. Eles simplesmente voaram para longe do Brasil. E hoje estão na Europa, livres, leves, soltos. E não duvido que o Vacário não vá ir por esse caminho também. Por quê? Porque envolve muita gente. Se o Vacário começar a fazer uma delação em cima daquilo que ele sabe e de qual ele tem, né, no bolso, praticamente acaba com a metade do Congresso aí ligado à direita. Porque nós já sabemos quem são os ligados ao Vacário direto. Nós sabíamos que nós temos no grupo político o Ciro Nogueira, certo? O Cláudio Castro, o Ibanez Rocha, o Antônio Rueda, né? E o Michel Temer. Esses são alguns dos graúdos, dos mais graúdos que hoje tem na política brasileira, que estão envolvidos diretamente com o Banco Master. O Cláudio Castro, governador do Rio, pegou todo o fundo de previdência do Carioca, do funcionalismo público, e apostou em compra de papéis, né, podres, né, do Banco Master. Afinal de contas, para que isso? Como é que foi passar pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro uma operação de tal risco? Levou à falência. Ou seja, o dinheiro que foi investido dos aposentados e pensionistas não retorna nada mais, porque o fundo garantidor de crédito, ele não garante esses tipos de investimentos. São mais de 18 fundos de investimentos previdenciários de várias prefeituras e de governos do estado, entre eles de Brasília, e também tem de São Paulo também, está envolvido. Ou seja, todo mundo investindo dinheiro dos fundos previdenciários para conseguir o que com isso? Lucro e benefício para eles. Mas só que se deram mal, porque o Banco Master quebrou. Ou seja, não tem dinheiro mais para pagar esses fundos. Foram investimentos em moeda podre que fizeram. Olha quanta gente não foi e será atingida, principalmente os aposentados e pensionistas. O dinheiro do Banco Regional de Brasília, do BRB de Brasília, no qual o diretor-presidente do BRB de Brasília falou bem claro: quem deu a ordem para mim botar dinheiro do BRB e investir no Banco Master foi o governador, né? O Ibanez Rocha. Exatamente. Agora eu pergunto para vocês, não é só esse povo, tem muito mais gente. Silvio Nogueira era o principal porta-voz do Banco Master no Congresso, fazia lobby direto, fazia lobby. O Antônio Rueda também fazia lobby direto. O que eles ganhavam? O Banco Master era conhecido como o Banco do Centrão. E nisso tem muita gente envolvida. É presidente do Congresso, é presidente do Senado, são políticos. Então todos eles querem que o Vacaio vá embora. Além de setores do judiciário. Por isso mesmo, eles puxaram para o Supremo Tribunal, no qual está na mão do Toffoli, que colocou sigilo judicial em cima
do processo do Banco Master, evitando assim que a opinião pública ficasse sabendo das operações de quem estava envolvido e de quem seria processado. Se isso não é um movimento e uma ação de abafa, então o que será que é? Será que vão investigar? A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Agora, esbarrou nos interesses dos donos do jogo. E nós sabemos que os donos do jogo, eles mudam as regras deles. Por isso, fica de olho. 4 em cada 10 presos no Brasil não têm acesso à audiência de custódia, ou seja, são presos provisórios. Temis, a deusa da justiça, tem os olhos vendados, um símbolo da imparcialidade, e a espada, a força para fazer cumprir a lei igualmente para todos. Mas na prática, essa venda cai rapidinho quando o réu é rico. Porque quando é pobre, preto, quando vem da periferia, a espada aparece antes do equilíbrio da balança. Já quando o acusado é empresário, banqueiro, bilionário, a justiça parece recuperar a visão na hora e enxergar um caminho muito mais suave. E é exatamente o que vimos agora com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele estava preso, acusado de fraudes bilionárias no sistema financeiro. Mas a desembargadora aqui do DF, Solange Salgado, decidiu soltá-lo. Trocou a prisão por tornozeleira, recolhimento do passaporte, aquele pacote de medidas alternativas que quase nunca aparece quando o acusado não tem como pagar. E vale lembrar, essa mesma desembargadora já foi investigada por desvio de recursos na Associação dos Juízes Federais, a JUFER. O caso foi arquivado, mas o episódio, claro, deixa uma sombra de dúvida. Agora, olha o contraste. O ministro Luiz Fux, do STF, aquele que condenou o ajudante de ordens de Bolsonaro, mas votou pela absolvição do líder do golpe de Estado, negou o habeas corpus em setembro para um homem que furtou 5 desodorantes que custavam R$70 no total. Esse é o retrato perfeito da desigualdade judicial no Brasil. Para quem furta desodorante, prisão. Para quem desvia bilhões, liberdade com tornozeleira. Essa é mais uma prova escancarada de que a justiça no Brasil definitivamente não é para todos, mas para poucos. Nós vamos continuar acompanhando, porque só o conhecimento liberta. E é justamente isso, o conhecimento liberta. E as pessoas têm que estar bem claro para que serve a justiça. A justiça brasileira, ela foi formada ainda no século passado na monarquia, para proteger a monarquia, para proteger todo o sistema, entendeu, da burguesia oligarca. Na República, ela também teve o seu papel, também de proteger a oligarquia do campo e da cidade. Todos os senhores do poder sempre estiveram envolvidos diretamente com a justiça. Historicamente, na humanidade capitalista, a justiça serve nitidamente clara para atender todos os interesses da burguesia. Para o trabalhador, é a mão pesada da justiça. Para a burguesia, é a pena leve da lei. Exatamente. Daí vocês vão perguntar para nós: ah, mas a esquerda está soltando foguetes com a prisão do Bolsonaro. Mas é aí que está uma coisa. Lá atrás, em 2018, se candidatou à presidência da República, em 2017, a mesma justiça tirou o único candidato vindo da classe trabalhadora do pleito eleitoral. Não sei se vocês se recordam. Alexandre de Moraes, Toffoli, Fux, Barroso, Fachin, todo o Supremo Tribunal votaram para que Lula continuasse preso. Depois de Bolsonaro ter sido eleito, Bolsonaro começou uma ação contra o judiciário, querendo acabar com o judiciário, dar um golpe de Estado, no Estado democrático de direito. O que isso aí representava? Representava acabar com o judiciário, ou seja, acabar com os ministros. Tanto é que se comprou votamento para acabar fisicamente, com um punhal verde e amarelo. O que fez o Ministério Público nessa época? Enquanto Bolsonaro e os bolsonaristas atentavam contra a democracia brasileira? Silêncio. E o que fez o judiciário nessa época para impedir? Silêncio. A única forma que o judiciário teve que ter foi justamente tentar se contrapor a Bolsonaro, porque era o deles que estava na reta. E é só aí que o judiciário se colocou numa posição de contra o fascismo. Porque não sei se vocês se recordam, mas o fascismo, ele serve à burguesia. Os regimes totalitários fascistas sempre serviram à burguesia. Desce hoje no Brasil. A mesma coisa que acontece no mundo todo. Nos Estados Unidos, o mesmo caso do Trump, e lá houve mortes. O que a justiça americana fez? Não prendeu o Trump. Se fosse no Brasil, teria sido preso pelas leis brasileiras. Mas as leis americanas, Trump não foi preso. Por quê? Porque a justiça protege a burguesia.
Trump é burguês. Trump é um capitalista. Ele pertence à casta burguesa. Bolsonaro também pertencia à classe burguesa. Pertencia ao Centrão. Pertencia ao PP. Sua política, tanto é que colocou o Guedes para representar o setor financeiro. Ciro Nogueira para representar o setor político mais degenerado. E não esqueçam que Toffoli, quando foi presidente do Supremo, tinha uma aliança com Bolsonaro. Tanto é que mandou arquivar os processos todos contra os filhos dele. Anulando todos os procedimentos jurídicos e todas as provas. Na medida que a coisa andava, Bolsonaro apertava mais para acabar com o judiciário, acabar com o legislativo, apesar de ter maioria no legislativo. Ele não precisava atacar o legislativo, porque ali ele estava numa posição segura, porque ele tinha a maioria de conservadores. Então era necessário acabar com a justiça e implantar um regime totalitário. O judiciário ficou contra o golpe? Ficou contra o golpe. Mas por que ele ficou contra o golpe? Porque o dele estava na reta também. Porque quando o animal está acuado, ele avança até mesmo contra o próprio dono. E aí houve uma ruptura da burguesia. Mas a justiça, no seu centro, ela é burguesa. Vocês têm algum operário no Supremo Tribunal? Não, não pode. Porque a própria Constituição diz que não pode. Tem que ser alguém com saber jurídico e de vida ilibada. Notório saber jurídico. Esse notório saber jurídico quer dizer informação superior. E lembramos que o filho do trabalhador começou a atingir a universidade em 2003 para cá. Com o ProUni, com a abertura da educação para a classe trabalhadora. Até 2003, o máximo que o filho do trabalhador chegava no governo Fernando Henrique era completar o segundo grau, que tinha que trabalhar. E não tinha incentivo para isso. Hoje até pé de meia nós temos para incentivar o estudo. Então, para vocês verem que a burguesia, ela tem sob seu domínio o parlamento, que é onde se faz as leis, e se tem o judiciário, é onde executa as leis, né? E garante essas leis. Não é à toa que o Toffoli pegou para si o processo do Master. Ele alegou que tinha um deputado federal, então por causa disso, envolvido, citado em meio ao processo das investigações, para isso então ele resolveu, não, isso aí tem instâncias, tem que ser julgado por instância superior. Então vamos pegar todo o processo, impôs sigilo, a outra juíza do TRF1, lembre-se que quem botou o Lula na cadeia foi o TRF4. E agora há pouco, ficamos sabendo, e foi provado, que no TRF4 os juízes estavam todos comprados por Moro, porque estavam sob chantagem da festa da cueca. Exatamente. Né? Cadu Bacanal e o Moro gravou eles tudo numa maior farra com prostituta, tanto é que um dos desembargadores se separou da esposa. Por causa disso. E Moro mantinha esses juízes na sua mão. Porque senão, ele acabava com a carreira e a família deles. Essa aparência de moralismo a gente vê que cai por terra. Porque isso é típico da burguesia. Esconder os seus podres. Porque eles têm que se fazer valer para a sociedade, principalmente para o trabalhador, porque eles têm autoridade. Autoridade moral. E às vezes são seres humanos normais, com todas as deficiências, com todos os erros. Para mim não me importa o caso deles saírem, fazerem farra, tocar o zaralho, trair a esposa, ter baby sugar, ter prostitutas, andar com damas. Isso não tem nada a ver. Isso não significa nada. Mas no minuto que, sabendo que o Moro estava fazendo chantagem, ele cederam à chantagem, prevaricação do desembargador. Foi o que aconteceu no TRF4. Prevaricaram. Porque se submeteram a uma chantagem e não denunciaram essa chantagem. É isso aí. A burguesia é isso, gente. Eles protegem eles. E o que fez o Toffoli? Fechou o processo. Impôs sigilo. Para quê? Para a opinião pública, para nós, simples, né, cidadãos, aqui de baixo, da turma daqui de baixo. Não fiquemos sabendo do lodo que é o capitalismo burguês. Porque quem é que mexe com o banco? No máximo o trabalhador tem uma poupancinha ali, e olhe lá, de R$100, R$1.000, R$2.000, no máximo, garantindo as suas férias. No máximo. As suas economias. Mas lá o envolvimento do Banco Master são de milhões, bilhões. Dinheiro que é desviado das emendas, dinheiro que é lavado pelo PCC, dinheiro que é investido em deputados, eleição de deputados no qual vão legislar em prol das organizações criminosas e não em prol do povo, que somos nós. É isso. Do porquê que é a justiça pro povo é a mão pesada da lei. É a mão pesada da lei. E para a burguesia, simplesmente a pena leve da caneta. Por isso que se explica hoje o caso do Forcário ter ficado nem uma semana na cadeia e ter saído uma tornozeleira para ir para sua mansão, enquanto que foi pego no flagrante. Uma medida é feita para o trabalhador, a outra medida é feita para a burguesia.
Enquanto que um trabalhador que rouba, furta, nem é roubo isso. Você não pode se considerar furto qualificado. 7 tubos de desodorante não representa R$100. Não representa R$100. E o habeas corpus dele não foi acolhido pelo seu Fux. Enquanto que o burguês, dono de banco, que deu um prejuízo de bilhões ao Banco Regional de Brasília, bilhões ao Fundo de Aposentadoria e Pensionista dos Cariocas, que não vão ter mais esse dinheiro. A juíza do TRF1 deu habeas corpus, concedeu habeas corpus. Olha só, vocês vêem a balança? É isso. A balança é isso aqui, ó, trabalhador. O trabalhador pesa mais para o Estado. Fica ligado. E vamos ter mais coisas por aí. Porque não vai ficar assim. O Toffoli pega carona com um advogado do Vorcário e logo em seguida impõe um sigilo ao processo. Aí eu pergunto, a quem você está protegendo, Toffoli? A quem? Se não estivesse gravado, ninguém acreditaria. Mas é verdade. Estão ameaçando quem faz críticas ao Congresso Nacional. Olha só o que o Alcolumbre disse durante essa sessão no Senado. Porque a Polícia Legislativa do Senado está investigando, a Polícia Legislativa da Câmara está investigando, e logo mais nós teremos e vamos trazer a público aqueles que fizeram aquelas agressões contra o Congresso inimigo do povo. Onde mentiram as pessoas que participaram dessa campanha totalmente espontânea que tomou conta das redes? Quando o Congresso aprovou o PL da devastação, agiu como amigo ou como inimigo do povo? Quando o Congresso aprovou a PEC da blindagem, agiu como amigo ou como inimigo do povo? Quando o Congresso defende o orçamento secreto, está agindo como amigo ou como inimigo do povo? Quando o Congresso aprova a liberação ampla de agrotóxicos, está agindo como amigo ou como inimigo do povo? Quando o Congresso aprovou a reforma trabalhista tirando nossos direitos, agiu como amigo ou como inimigo do povo? E o teto de gastos? E as tentativas de criminalizar movimentos sociais? E a pressão para restringir o combate às fake news? Podemos ficar aqui o dia todo falando das vezes em que o Congresso agiu contra o povo. E mais, quem levantou essa hashtag foi o povo. Se fôssemos depender de partidos ou de autoridades, nada teria acontecido. Vamos continuar criticando o Congresso sempre que necessário, porque estamos em uma democracia. Entendemos que é um erro generalizar. Felizmente, existem muitos bons parlamentares, mas eles são minoria. Nossa luta contra o pior Congresso da história da nossa República vai continuar. Não adianta tentar calar o povo. Pessoal, papo reto. Estou começando a achar que o Congresso Nacional é um lugar muito bom para criminosos. Daqui a pouquinho a propaganda vai ser: você que cometeu um crime, torne-se deputado, porque vai dar tudo certo, você vai ser blindado e protegido. Eu sei, parece que tem uma certa ironia, mas tem uma denúncia aqui. Óbvio que tem muitos deputados, senadores fazendo um trabalho sério, debatendo o Brasil, mas tem bandidagem e proteção à bandidagem também. Esse é o papo reto. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, morando nos Estados Unidos, cometendo crime contra a soberania nacional, já é réu por obstrução de justiça, mandato preservado, acusação contra ele arquivada por hora no Conselho de Ética. Carla Zambelli, condenada, sabe? Os recursos esgotados, fugiu para a Itália, está presa lá pela Interpol. E agora também o mandato dela continua sendo preservado. O relator pediu o arquivamento do processo de cassação. Ramagem, condenado. Tentativa de golpe de Estado, espionagem clandestina, condenado. Também fugiu do Brasil, Estados Unidos. Deveria estar preso e também o seu mandato preservado pela Câmara. É impressionante. Lembrando que há pouco tempo eles tentaram passar a PEC da blindagem, em que um deputado, para ter um processo contra ele, só com autorização de outros deputados, entende? É tudo muito estranho. E também a pauta da anistia para criminosos que tentaram um golpe contra a democracia. Vai ligando os pontos. Agora há pouco, no projeto antifacção, tentaram tirar da Polícia Federal competência de investigação, desfinanciando a Polícia Federal. Ligue os pontos. Aparentemente, há muitos mecanismos de blindagem e proteção de criminosos dentro do Congresso Nacional. Eu não quero gerar em você um sentimento antipolítica, porque o Congresso tem que ser ocupado com política, com debate. Tem muita gente séria debatendo o Brasil, sério mesmo. Mas tem extremismo, tem bandidagem, tem criminosos
e tem mecanismos de proteção a bandidos e criminosos. Eu quero mobilizar você para que, de forma consciente, politicamente, possa pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a gente tenha mecanismos mais ágeis de responsabilização de deputados que cometeram crimes, inclusive contra o país, a soberania nacional e a democracia. Marque o presidente Hugo Mota. Participe dessa rede de mobilização que não fica em silêncio diante de mecanismos de privilégio e proteção de criminosos dentro do Congresso Nacional. Bora pra cima, preciso de você com brilho nos olhos para defender a justiça e a democracia. Firme e fraterno abraço. Nós sabemos quem vocês são. Nós sabemos quem vocês são. Trajados de poder, mas inimigos da nação. Inimigos da nação. Inimigos da nação. Se esconde atrás do cargo, se esconde atrás da falsa ética. Mas a rua vê, a rua sabe, a rua não esquece. Vocês não representam o povo, vocês representam a si mesmos. E quem trai o país, uma hora encontra a rua. A rua tá vindo, a rua tá vindo. E vocês sabem por quê? Esse é o pior congresso que já existiu. Esse é o pior congresso que já existiu. Esse é o pior congresso que já existiu. Segue felino sem filtro. Não adianta o seu Alcolumbre tentar calar a voz da rua. O Congresso é inimigo do povo e continuaremos batendo nisso até eles tomarem vergonha na cara. Porque 65 bilhões em emendas parlamentares obrigatórias, enquanto que a saúde, a educação, a segurança, a previdência precisam ficar com o orçamento apertado, enquanto que eles pegam 65 bilhões em emendas e distribuem para quem eles quiserem, sem nenhuma transparência, para garantir a sua reeleição. Isso não é ser Congresso inimigo do povo, seu Alcolumbre? Congresso inimigo do povo vota contra aumento de taxação das fintechs, né, e das bets, né? E quem é que faz mal à economia familiar e atinge diretamente o pequeno trabalhador e as famílias, se não é esses jogos eletrônicos digitais? Eles geram algum emprego? Não, né? As fintechs servem para quê? Para lavagem de dinheiro. E o imposto que se quer cobrar deles é para a saúde e para a educação, para o desenvolvimento do país. Mas o senhor, seu Alcolumbre, o senhor, seu Mota, são contra, assim como o partido de vocês é contra. E depois não querem ser chamado de Congresso inimigo do povo? Vocês votam tudo contra o povo. A PEC da destruição da natureza, vocês votaram a favor. E depois não querem ser chamado contra o povo? Inimigo do povo? Vocês são inimigos do povo. Vocês são inimigos do povo. Vocês são amigos da bandidagem. Vocês são amigos das organizações criminosas que lavam dinheiro em fintechs, em bancos digitais. Vocês pegam dinheiro que é nosso para garantir as suas reeleições. E vocês não querem ser chamados de inimigos do povo. Vocês são inimigos do povo. É isso. Fica ligado. Aqui é resistência. Aqui não tem medo de dizer a verdade. Porque aqui é o canal do Professor Roberto. É resistência. Continue inscrito no canal, dá o seu like, aperta o sininho e compartilha. Porque nós somos resistência. Nós temos que fazer chegar a nossa voz a todos os rincões do Rio Grande do Sul e a todos os rincões do Brasil. Falando sério de política, no canal do Professor Roberto. Até a próxima!